nessa etapa nós estamos, né, o evento desse ano é um evento híbrido, então nós temos um conjunto de pessoas aqui no auditório e um outro conjunto de pessoas fazendo o acesso remoto. Queremos agradecer a essas pessoas, tivemos uma grande audiência pela manhã e sabemos que a nossa mensagem está chegando nos vários rincões desse mundo através das tecnologias da informação, e também nós estamos vivendo esse novo paradigma que, a partir da pandemia do coronavírus, trouxe essa possibilidade da gente fazer os eventos remotos e eles funcionarem de fato. Convidamos a todos para assistirem à palestra Mitigação e Vulnerabilidades / Adaptação. Como a geoinformação pode contribuir, a ser ministrada por Oswaldo Soliano. Professor Oswaldo, por favor, ocupe aqui a tribuna. Enquanto isso, nós queremos dizer que o professor Oswaldo Soliano possui doutorado em Política Energética pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine, com especialização pela École Supérieure d'Électricité, da França, e na Inglaterra, com graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, e é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia desde julho de 2017. Sócio fundador do Centro Brasileiro de Energia e Mudança do Clima. Para maiores informações acerca do currículo do palestrante, acesse, por favor, o nosso site do Geopública. O palestrante fará a explanação em até 40 minutos, deixando 10 minutos para responder as perguntas no final da palestra. Aos presentes, peço que encaminhem suas perguntas utilizando o QR Code, que é encontrado na pasta do encontro, e para que possamos direcioná-las ao palestrante. As participações por acesso remoto também podem fazer as suas perguntas no chat da plataforma. Com a palavra, o professor Oswaldo. Ok, boa tarde a todos e todas, e gostaria de agradecer a SEI, em particular a Rita, pelo convite. E, bem, não tenho muita experiência eu usando a geoinformação, mas nos meus trabalhos sempre tem alguém dando apoio nessa área, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência de trabalho efetiva, né, onde eu vejo, onde já está sendo usada, né, a questão da geoinformação, e dar alguns exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu e no qual tinha alguém se ocupando dessa parte, né? Eu sou engenheiro eletricista, realmente não teria muito a trabalhar com isso, mas já há muito tempo que eu precisei de apoio de trabalhos com SIG, etc. Bem, então eu trabalho com... Deveria ter sido dito aí nesse título, né? Depois foi que eu me dei conta que tinha faltado, porque eu estava falando de mitigação, vulnerabilidade e adaptação na questão da mudança climática, né? Então, era esse tema aí que a gente... Claro que a pergunta era só provocativa, mas claro que tem um uso fundamental da geoinformação nessa área, e vocês provavelmente já devem ter trabalhado com isso de alguma forma. Bem, eu vou falar um pouco de mudança climática, né? Eu acho que são umas 2 ou 3 transparências, e depois falar o que são as vulnerabilidades, e para as vulnerabilidades a gente se preocupa com a adaptação, e falar um pouco das emissões e como mitigar as emissões. E é nessa parte que eu trabalho efetivamente, né? A parte de mitigação, e em particular porque a gente vai ver um pouco, né? E os trabalhos que eu envolvi foi inventários de energias renováveis, né? E mais recentemente a gente está trabalhando num caso bem concreto de transição energética na Amazônia. Bem, essa é a chamada aí do Serviço Meteorológico Mundial, né? Os 7 anos mais quentes
nos últimos anos, aconteceram os 7 anos mais quentes, né? Então, pela ordem aí, estão os 10 anos mais quentes, e os 8 primeiros aconteceram nos 8 últimos anos, né? Então, esse é um problema que nós estamos familiarizados, eventualmente tem algumas negações, né, sobre o tema, né? Foi engraçado que eu trabalhava com isso, tinha uma empresa que trabalha com isso, né? E quando fui fazer o concurso para a universidade, a pessoa que estava na minha banca negava a mudança climática. Era um professor emérito da Universidade de Pernambuco e era um negacionista. E eu estava defendendo uma questão ligada ao tema, né? Então, realmente, é um tema que tem controvérsias, né? Tem aqueles que não acreditam que as emissões sejam causadas por ações antrópicas e tem aqueles que acham que tem problemas mais importantes para ser resolvidos e no futuro poderia ser resolvido. Então, são duas abordagens negacionistas, assim, entre aspas, né, em relação à questão da mudança climática. Mas, enfim, eu trabalho partindo da premissa da maior base científica, que concorda que ela existe e que as razões são antrópicas, né? Bem, aí tem uma correlação direta com a evidência de aumento da temperatura, né? Desde 1850, aí a gente está vendo aqui a variação em relação ao horizonte, né? Desde 1850, como é que a temperatura global tem aumentado? Está baseada estão superpostas curvas de 6 laboratórios, né? 7 laboratórios, laboratório de Berkeley, o NOAA, que é o laboratório americano, o laboratório europeu, e aí constatando essa tendência de crescimento da temperatura, né? Bem, e atrelado a isso, a gente já descobriu há muito tempo que estava atrelado à redução de emissão de gases de efeito estufa. Existe uma correlação muito intensa entre essas emissões de gases de efeito estufa, em particular o CO2, né? Mas também o metano e outros, o NOx, o N2O, que tem a ver mais com agricultura, fertilizantes, etc. Bem, e aí a gente sai de 1800 e... eu estou vendo aqui, no gráfico pequeno, 1850, e daí, há milhares de anos antes, as emissões nunca passaram de 300 ppm, né, parte por milhão na atmosfera. Só que de 2016, que já chegou a 400, e agora nós já batemos em 2022 418. Nós passamos aí milhares de anos, até milhões, provavelmente, e sempre abaixo de 300. E do início da Revolução Industrial para cá, subiu dramaticamente e se chegou agora já a 400 em menos de 50 anos, né? Bem, e quais são as principais emissões ligadas a elas? Em azul aí, nos 2 tons de azul, os dois mais inferiores, estão o CO2, né, o dióxido de carbono, sendo basicamente os 2 primeiros energia. Uma energia para a produção de eletricidade, ou no setor energético, e mais acima no setor de transporte. Então, quando a gente soma esses 2 eventos aí, ou esses 2 setores, a gente tem 70% disso seria de origem, das emissões poderiam ser consideradas de origem do setor energético, sendo que em torno de 25% para a produção de energia elétrica, né? Então, esses são os números. Então, a gente trabalha muito, quando se está falando em mitigação, um dos fatores importantes é reduzir as emissões de CO2, né, que respondem por mais de 2/3 das emissões globais. E é exatamente com isso que eu trabalho, que é tentando usar energias renováveis, que nesse caso não emitem 0 CO2, né? Enquanto o mundo, a gente sabe que 80% da energia elétrica global é produzida com fontes fósseis, seja ela carvão, sobretudo carvão, né, gás natural e, eventualmente, um pouco de derivado de petróleos. Bem, aí está especificamente o setor energético, só o setor energético, né? Bem, o que esse gráfico não diz é que, realmente, ele não contém as emissões
as emissões que são mais fortes no Brasil, porque o Brasil não emite muitas emissões não tem muitas emissões no setor de energia, né? Nossas emissões têm alguma significativa no setor a gente vai ver isso mais na frente, desculpe. Mas nesse gráfico não tem as emissões de desmatamento, né? que são onde está o maior nível de emissões do Brasil, mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente. De qualquer forma, no cômputo global, as emissões de desmatamento não chegam a 12%, é um pouco menos de 12%. 2/3 são energia, né? Bem, e aqui está dentro do uso de CO2 no setor energético, né? Onde é que a energia, para onde vai já no subsetor, né? Os combustíveis que emitem CO2, né? Então, basicamente, o amarelo aí está a produção de eletricidade, depois o setor industrial também emitindo e liberando CO2, o segundo setor, em verde está as próprias construções em si. Depois, o setor de transporte, que também é extremamente importante no Brasil, né? Bem, e aí nós temos uma incerteza muito grande, né? Aí abre um espaço muito grande para controvérsias, né? Porque não se tem certeza de como é que vai estar a temperatura do planeta daqui em 2100, né? Que a referência que a gente trabalha é 2100. Então, existe uma série de discussões sobre o tema, mas já se trabalha com o cenário o Climate Action Tracker, trabalha com o cenário da temperatura variar entre 2,5 e 2,9 graus, se apenas se mantiverem as políticas que estão sendo tomadas agora, se não mudar um pouco as políticas. No Congresso, quando a gente olha a temperatura prevista, se implementar todas as ações do Acordo de Paris, a temperatura ficaria em torno de 2,4 graus a mais. Nos cenários mais otimistas de mudanças que foram delineados em Glasgow o ano passado, a temperatura iria ficar em torno de 1,5 graus, 1,8 graus, e a meta já é ficar em torno de 1,5 graus. Então, tudo que a gente tem até agora, em todas as ações, mesmo as mais arrojadas, ainda nos jogam uma temperatura média superior a 1,8 graus. Então, e a meta é 1,5. Então, claro que esses cenários são... quando a gente lê as publicações de IPCC, 2 das quais são desse ano, né? A cada 5 anos você faz uma publicação de atualização. As 2 de vulnerabilidade e impacto e a de mitigação são de 2022, né? E se trabalha com o cenário de 1,5 graus, não é atingindo ainda nenhum dos cenários. Bem, e aí eu gostaria de falar desses impactos, e aí começa a direcionar um pouco mais para o que interessa a vocês, né? Os impactos podem se dar a nível dos ecossistemas terrestres, oceânicos ou aquáticos, né? Ou hídricos, né? E aí com impacto na estrutura do ecossistema, no como vai afetar as espécies, né? E no próprio tempo que as coisas ocorrem. E essa figura aí foi emblemática, não sei se alguém chegou a vê-la, né? O ano passado, na Conferência do Clima em Glasgow, o ministro do Meio Ambiente, né, que é uma reunião que congrega os ministros do meio ambiente do mundo inteiro, algumas delas congregam, como Paris, congrega os chefes de Estado, né? Ele fez a palestra dele, ao vivo, de dentro de uma parte do país dele que já tinha sido tomado pelo mar, né? Porque um dos fatores principais é a elevação do nível do mar. E o ministro do Tuvalu, quer dizer, sobretudo as ilhas, né? Então, já existe contingente de populações que estão sendo emigradas, estão sendo forçadas a emigrar por conta da elevação do nível do mar. E, no caso, ele fez uma palestra lá de dentro do mar, de um lugar que, até pouco tempo atrás, era habitável. Bem, e também os impactos nos sistemas humanos, né? Seja na escassez de água, seja na produção de alimentos, seja na saúde e bem-estar. A gente vai listar alguns desses impactos. E no que eu acho que foi até objeto de uma palestra pela manhã, né, a questão dos desastres, né, nos assentamentos, né, nas cidades, etc., vulnerabilidades urbanas e na infraestrutura. Bem, aqui do ponto de vista dos sistemas humanos, sem já olhar outra parte,
Né, os impactos na água, você tem escassez de... E alguns deles a gente já está familiarizado, né, no Brasil. Né, escassez de água, a gente já viu Brasília sofrendo, São Paulo sofrendo, etc., né, com alguma regularidade. A agricultura e a produção agrícola também se prevê, já tem cenário de vulnerabilidade para o Brasil, se prevê, por exemplo, que o café não vai ser mais produzido na região Nordeste. A gente tem o Chapada, etc., etc. A tendência é que com essa temperatura, esse tipo de agricultura não seja viável mais aqui. Saúde e produtividade animal, pecuária, né? E os rendimentos da pesca, sobretudo quando você está pensando em branqueamento de corais, há uma possibilidade de as regiões pesqueiras ligadas a isso possam ser reduzidas. Na saúde e bem-estar, doenças infecciosas, e aí a gente já sabe, está bastante acostumado, porque que dengue está aumentando, chikungunya, zika, etc., etc., é algo que vai tender a crescer, já está previsto isso, algumas regiões que nunca tiveram doenças infecciosas, há previsão de até a malária poder chegar até a Flórida, por exemplo. São estudos que estão sendo feitos, deslocamento de populações por causa disso, a gente já viu ali o caso de Tuvalu. E nas cidades, em regiões, sobretudo nas cidades, né, você tem a possibilidade de, como os eventos extremos ficam mais frequentes, chuvas mais intensas no período de chuva, e a gente já está vivendo isso, e de alguma forma Salvador até já está tentando fazer o que se chama adaptação, né? Em alguns lugares você já está abrindo o maior volume dos rios que são cobertos, né? Enfim, aumentando as áreas para os rios, porque é natural que vá haver uma intensidade muito maior, maior intensidade de chuva, menor impermeabilização, maiores inundações, né? Então, assim como deslizamento, que também é uma coisa que as cidades já estão começando a se preocupar cada vez mais, né? Então, o que a gente vê no Brasil, eu me lembro que o pessoal de vez em quando falava, quando eu estudava fora, que só ouviam falar do Brasil quando morria um bocado de gente que tinha sido terra, tinha corrido em algum lugar, né? Então, isso tende a piorar, mas, por outro lado, a gente está tomando mais iniciativas nessa área. Eu imagino que a palestra de manhã tenha tratado disso, né? Eu não assisti, mas ela deve ter coberto como é que isso pode... tem sido tratado, né, no ponto da geoinformação. Bem, e o relatório desse ano identifica as vulnerabilidades típicas da América Latina, né, como um todo. O risco à segurança hídrica, logicamente, a gente vai tender a sofrer falta d'água com mais frequência, o Nordeste em particular, efeitos graves na saúde devido às epidemias crescentes, né, em particular doenças transmitidas por vetores, eu já falei disso, degradação de ambientes de recifes, né, de corais, branqueamento de corais, redução da população, da atividade pesqueira, risco de segurança alimentar com secas frequentes e extremas, e, por último, danos à infraestrutura com inundações, deslizamento de terra, elevação do nível do mar e erosão costeira. Bem, enfim, então, é isso aqui já se prevê nas vulnerabilidades do Brasil. E tudo isso, todos esses temas, o pessoal que trabalha com geoinformação, logicamente, são temas bastante afeitos tem necessidade de geoinformação para todas essas questões, né, de vulnerabilidade. Bem, e aí, em função da vulnerabilidade, vem a necessidade de se adaptar, né? Conhecendo que aquela região é vulnerável, como se adaptar. Então, automaticamente, você vai ter uma série de ações de adaptação. Então, é necessário esse trabalho de identificação com precisão dos locais, das vulnerabilidades, para se fazer as políticas de adaptação, né? E essas de adaptação, defesa e endurecimentos costeiros. Quer dizer, aqui na Bahia tem um grande especialista o professor Landim é um grande especialista em elevação do nível do mar e a necessidade de defesa costeira. Como é que a gente vai se proteger no longo prazo para isso? Teve uma exposição aí, não sei se alguns vídeos, fotografia, com cenários, ficou aí no Shopping Norte, não foi? Como é que Salvador estaria no ano 2100, né, com esses cenários, né? A gente via que, por exemplo, boa parte de Itapajipe já fica coberta de água. Então, o que a gente vai pensar para isso não acontecer? Vai ter que fazer como é que diz? Um dique, né, em volta de Itapajipe. Será que vai ser isso? Enfim, são preocupações que estão aí.
gestão costeira eficiente do uso de água e do recurso hídrico, adaptações na pecuária, né, em alguns locais vai ter que ser visto que tipo de pecuária adequada, sistemas de mais resilientes de energia, por exemplo. A gente já viu, já nos Estados Unidos é falado que os furacões tendem a ficar mais intensos e com mais frequência. Então, com frequência, quando vem um furacão, desliga a rede elétrica toda. Então, você vai ter que começar a pensar como tornar a nossa rede elétrica. E você imaginar uma cidade como Nova York, quando teve aquele Sandy, teve 15 dias, teve locais que ficaram 15 dias sem energia elétrica em Nova York, com prédios altíssimos, né? Então, esse tipo de problema tem que se pensar como é que a gente vai se preparar para resolver esse tipo de problema. Bem, e não vou entrar em muitas outras formas de adaptação, né? E aí, a principal delas, com a qual eu trabalho, é um relatório da Agência Internacional de Energia que prevê que nós devemos chegar em 2050 com emissões zero do ponto de vista da produção de energia, né? Do uso da energia, produção e uso da energia. Ou seja, zerar o net zero, o zero líquido, se você produzir mais, se você chegar a produzir CO2 a mais, você tem que neutralizar, reflorestando, sugando CO2 a mais, né? Então, quais são as áreas principais pilares dessa descarbonização? Eficiência energética, demandar menos energia, mudança comportamental, eficiência energética e mudança comportamental estão extremamente ligados, o processo de eletrificação de tudo, ou seja, eletrificação da cocção, eletrificação dos carros. Por quê? Porque a eletricidade pode ser produzida com fontes limpas, como solar e eólica, e aí você teria um processo de descarbonização. O uso das renováveis, a gente vai falar um pouco disso mais. O hidrogênio, acho que a própria Bahia já está muito preocupada na produção de hidrogênio verde, né? O hidrogênio vai substituir, também produzido com energias renováveis, solar e eólica, sobretudo, e aí você quebra a molécula da água, estoca o hidrogênio, em vez de gás natural ou combustíveis, você poder usar o hidrogênio no local. Então, é outra possibilidade, né? A bioenergia, todo tipo de biomassa, e a gente precisa ainda, nós temos, é até bom estar nessa casa, Celso não está por aqui não, né? Não, porque o evento é da C, não é dessa infra. Mas tem uma proposta que está tramitando aí de fazer o atlas de biomassa. A gente ia trabalhar com o pessoal da USP para fazer o atlas de biomassa da Bahia, mas até hoje findou não saindo, diz que está na PGE, exatamente não vai ser mais nesse governo que vai ser feito. Bem, e outra coisa é a questão da captura geológica, né? O CO2 emitido, você captura ele e injeta em vazios embaixo da terra, onde tinha petróleo, gás, etc. Carvão. Bem, uma previsão aqui, isso talvez fuja um pouco do tema, mas a previsão da Agência Internacional de Energia, trabalhando dentro desse cenário, é que em torno de 2050, 70% de toda a eletricidade do planeta vai ser de origem solar e eólica. Então, claro, a Bahia já vem nessa batida, né? Sexta-feira eu estava fazendo uma palestra e mostrando os recordes, né, de produção. O mês de julho, logicamente, a gente sabe que tem mais vento, né? De julho a setembro tem a maior intensidade de vento. Então, nós chegamos no mês de julho aí com mais de 115% de produção de eletricidade no Nordeste, produção de eletricidade com eólica. Ou seja, além de atender todo o Nordeste, ainda se exportou 15% a mais do que a gente consome para outras regiões. Então, a eólica, a vocação natural da Bahia é exportar energia solar e eólica para o resto do Brasil, né? Então, mas, enfim, essa é uma tendência, a gente já vê que, no caso, claro que é um mês específico, é o mês de maior incidência do vento, né? É claro que em março, abril e maio aí, tem uma incidência baixíssima, aí você vai para 10%, 15%, ou 20%, 25%, e aí, se compuser com o sol, aí você tem uma possibilidade de exportação de energia significativa. Bem, e aí, né, dentro dessa questão dos marcos da mudança climática, tem o relatório periódico, a cada 5 anos, acabou de sair esse ano, o relatório de avaliação número 6, né, saiu em 2022, que dá esse panorama geral
de vulnerabilidade, impactos, vulnerabilidades, adaptação e mitigação. Enfim, tem os protocolos, né, o Acordo de Paris, que é o que a gente vem perseguindo, e depois, o ano passado, em Glasgow, teve a regulamentação do Acordo de Paris, que estava pendente, né? E o trabalho com Net Zero, que eu já falei. Dentro disso, do Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu, né, sei lá, vamos ver se consegue, né, com o desmatamento voltando a crescer, talvez não consiga, mas o compromisso do Brasil, que por sinal já é lei, né, foi aprovado, sancionado, reduzir as emissões, chegar em 2025 com 37% a menos do que emitiu em 2005 e chegar em 2030 com 43% abaixo do que emitia em 2005 também. Ou seja, reduzir significativamente esse volume de emissão que o Brasil, historicamente, a gente vai ver agora quais são essas emissões brasileiras. Mas o compromisso do Brasil foi reduzir essas emissões, né? 37%, 43%. E como é que pode fazer isso? Com biocombustíveis, a gente vem usando significativamente etanol e biodiesel. No setor, reduzir o desmatamento, zerar o desmatamento. A promessa do Brasil é até engraçada, né? Zerar o desmatamento ilegal, né? A gente promete para o mundo que a gente vai chegar em 2030 zerando o desmatamento ilegal. Mas, enfim, sua piada, na verdade, mas é uma triste realidade. O setor de energia, na verdade, é continuar crescendo com solar, eólica, biomassas, etc. O setor agrícola, aí a Embrapa vem fazendo um trabalho grande de variações da dieta animal, reduzir mais o volume de estabular mais a população, a pecuária, etc., né, e você poder reduzir as emissões de metano, enfim, né? O setor industrial e o setor de transportes, que aí tem a ver com os biocombustíveis, de uma forma geral, né? Bem, essa parte eu vou passar aqui, não interessa muito. Então, as emissões brasileiras. Aí que a gente tem, historicamente, a gente teve um pique, aqui, repare, o que está em verde aí é desmatamento. Ou seja, em 2004, 3/4 das emissões do Brasil era desmatamento, né? Depois a gente caiu bastante, até 2012 a gente caiu, 2014, claro que a recessão tem um efeito de fazer crescer as emissões, isso é efetivo, e de lá para cá tem subido um pouquinho mais, né? Claro que nunca mais voltou aos recordes históricos. Mas, de qualquer forma, você tem aí mais de 30% das emissões brasileiras são do desmatamento. E aí, inclusive da Bahia também. A gente fala de desmatamento na Amazônia, mas a gente vai ver que a Bahia também, boa parte das emissões da Bahia tem a ver com desmatamento. Depois, em amarelo, se tem agropecuária. Então, quando a gente soma verde com amarelo, a gente tem mais de 2/3 das emissões brasileiras tem a ver com o setor primário, né? E em vermelho é que tem energia. E aí é muito pouco, e se considerar energia para transporte, né? Que é isso. Bem, aqui as emissões baianas. As emissões baianas também reduziu bastante o desmatamento na Bahia, também já foi mais de 50% das emissões, mas ainda tem alguma significância o desmatamento. Depois, claro, a maior emissão da Bahia é a agropecuária, e as emissões de energia têm alguma expressão. As outras duas fontes emissoras são resíduos e o setor industrial. No caso da Bahia, você tem muito pouco, tanto no setor industrial quanto de resíduos. E até o município de Salvador faz seus relatórios de emissão. Em 2018, saiu o relatório, 12% é de resíduos, 66% é de energia, e 21% é transporte, desculpe, e 22% é do setor de energia. Eletricidade consumida dentro da cidade, gás de cozinha consumido dentro da cidade. Agora, o setor de transporte é que pesa realmente nas emissões de uma cidade como Salvador. Bem, aí agora vem um trabalho feito esse panorama das emissões, um trabalho significativo, né, de georreferenciamento das emissões brasileiras, né? Visto com quantos minutos? 10 minutos? Então, e aí você vê um trabalho do SIG, né, e você identifica, está em cores, né? Claro que as cores ali comprometem, mas em verde é o que são as emissões por município. As emissões por município de cada... Aí em verde é de desmatamento. Em amarelo
agropecuária. Em vermelho, um tom de rosa que vocês estão vendo, é de energia. E aí depois você tem as emissões as emissões de energia, né, em cada cidade, cada município, né, as emissões da agropecuária, que são grandes no Brasil, e aí, claro, fica mais litoral e centro-oeste, as emissões por mudança do uso do solo, desmatamento, né, onde a gente sabe que está localizado realmente. Então, é um trabalho aí fundamental feito de geoinformação, né, claro que esses dados são todos bastante aproximados, precisaria ser aprofundados, precisaria ser feito pelo Estado, propriamente dito. Aí são aproximações feitas por uma entidade chamada SIG, né, que SEEG, que faz o inventário brasileiro, faz o inventário de cada estado e aí extrapola para cada município, mas isso sem necessariamente ter sido feito um levantamento detalhado. E aí as emissões da Bahia, né, são nesses 5 setores, onde se destaca realmente o setor de uso da terra e agropecuária. Bem, aí outro ponto, já agora entrando no setor energético, aonde entra o georreferenciamento. Então, eu preciso, para resolver os problemas de emissões, reduzir as emissões. E eu posso tentar reduzi-las aonde elas acontecem. Claro que aí, obviamente, eu posso ter ações que não sejam necessariamente no mesmo local. Se for falando de mudança do uso da terra, tem que ser no local. Se estou falando de agropecuária, tem que ser no local. A energia elétrica, não necessariamente. E aí a gente tem o georreferenciamento dos recursos energéticos, né? Aí você tem aqui, agora é interessante o mapa de cá da esquerda é sobre energia solar, o da direita sobre energia eólica, que é onde está o maior potencial, na Bahia. O maior potencial de energia eólica do Brasil está na Bahia, o maior potencial de energia solar do Nordeste está na Bahia. Tá certo? E isso pode ser georreferenciado, a gente tem um trabalho feito disso ligado com as linhas de transmissão e distribuição para ver onde é que poderia se atuar. Claro que você precisa de linha de transmissão, linha de distribuição para fazer, para evacuar a produção. Vou correr um pouquinho mais. E aí você tem a de biomassa que não foi feito ainda, mas também onde tem o maior nível de fotossíntese no Brasil, também coincidentemente, é aqui pelo lado da Bahia. Então, se a gente juntar isso tudo, esse é o perfil da Bahia, você identificar cada localidade, onde Claro que esses mapas foram produzidos, mas não estão georreferenciados, né? Se estão georreferenciados, não são publicados georreferenciadamente, mas como uma nuvem geral. E aqui você tem o mapa da Bahia, superpondo o que está em... Aí vocês não conseguem ver, o que está em azul é vento, maiores ventos, o que está em amarelo é maior sol, o que está em verde é a composição de tem mais sol e mais vento. Então, a área mas também é um atlas que não está georreferenciado a esse nível, tem a nível de imagens, assim, sem ter um nível de detalhamento que precisaria ser feito. Não vou nem falar de biomassa, a proposta que a gente fez do atlas de biomassa. E agora o trabalho que eu estou fazendo, que é um trabalho, é tentar fazer a transição energética da Amazônia, saindo de geração de energia diesel, muito emissora de CO2, para energia solar com armazenamento e, eventualmente, biomassa. E aí a gente está trabalhando, você tem hoje como 250 localidades na Amazônia, que aí foram todas georreferenciadas, e aí a gente está superpondo todas as informações para fazer o ranqueamento de como priorizar a escolha das localidades, né? Então, lá você tem não vou entrar nesses detalhes aqui normalmente a gente não consegue zerar a produção de diesel, o valor que mostra a viabilidade é reduzir 80% do diesel, porque, repare, não tem sol à noite, você precisa botar mais armazenamento, o armazenamento é muito mais caro, então, se deixando aí 20% de diesel, reduzindo 80% da emissão do uso do diesel e, portanto, 80% das emissões, você teria uma viabilidade econômica perfeita. E aí a gente está... uma parte do trabalho está sendo feito pelo INPE, é exatamente o inventário geoespacial de todas essas informações. Ambiente, economia, energia, extração, hidrologia, limites, eu não sei nem o que é, localidades, população e transporte. E aí que eu peguei só de hidrologia, quais são os critérios que estão compondo, não peguei os outros, porque de energia são infinitos, localidade,
barreira, recurso solar, recurso de biomassa, recurso de solar, etc, etc, etc. Então, a gente está compondo tudo isso, numa base de dados que aí junta todas essas informações num SIG, né? E aí você tem a informação, o título, a descrição, a palavra-chave e onde é que está a informação, mas está tudo sendo composto numa única ferramenta digital. E aí a gente pode identificar todas as características daquelas localidades onde a gente quer atuar com o SIG. E depois a gente ranqueia a partir de todas essas informações que a gente tem, informações técnicas, econômicas, sociais e ambientais, e faz através de um processo de ranqueamento, comparação par a par, processo hierárquico analítico, e a partir daí a gente ranqueia onde devem ser feitas as primeiras intervenções. Por exemplo, indicadores técnicos, o acesso facilitado, o georreferenciamento fundamental, e das outras localidades que são próximas para fazer um grupo de localidades de uma vez, tá certo? Depois, claro, desagregação por potência é um dado que a gente tem de cada localidade. A diversidade dos recursos energéticos. Quem tem maior diversidade de recursos energéticos, a gente considerar. As ambientais tem ali as emissões de gás de efeito estufa, que são fundamentais, é isso que você quer reduzir. Então, a gente está considerando, e eu já mostrei ali aqueles gráficos de emissões, né? A degradação podendo ser contida, ou, por outro lado, algum local que a gente precise ter algum tipo de supressão de vegetação, onde é que isso é possível. Claro que no meio da Amazônia não vai poder fazer supressão de vegetação. E aí nós conseguimos ranquear os critérios, todos os critérios estão, através dessa comparação par a par, a gente chega num ranqueamento, e aí já tem, por exemplo, as 20 localidades prioritárias para a gente fazer uma intervenção logo para reduzir as emissões. Ou seja, numa composição de que os recursos, em função dos recursos, quanto mais emissão tiver, mais prioritária ela é, quanto maior o número de população atendida, enfim, a composição de todos esses fatores levaram a esse ranqueamento de localidades. Enfim, caso TEFES deveria ser uma primeira intervenção. E aí, claro, a gente pode, depois ranqueou, separou por faixas de potência, se a gente tiver menos recursos, aonde quiser localizar essa localidade de menor potência, de maior potência, etc. A ferramenta digital final deve ter todas essas informações que estão aí, visualização de sistemas isolados, a habilitação das camadas de informação, toda um SIG, né, como vocês usam, sistema de informação geográfica gratuito de código aberto. Eu não sei o que é o QGIS, mas talvez vocês possam me explicar. Não essa parte, logicamente, não sou eu que faço. E aí, logicamente, minha conclusão é final, realmente, nessa área de mudança climática, vocês são fundamentais, né? Essa geoinformação para a gente é fundamental, seja ela na localização precisa das emissões, no apoio às medidas de mitigação, né? Onde, se for localização que possa ser resolvida localmente, claro que energia não necessariamente você precisa resolver localmente, você pode gerar e fazer linhas de transmissão, mas, enfim, no caso da energia, a localização precisa dos recursos renováveis, né? O apoio e localização das áreas vulneráveis, e aí, a partir daí, as ações de adaptação. Bem, eu acho que era só isso que eu tinha para colocar. Espero que, de alguma forma, tenha sido útil essa minha contribuição e agradeço mais uma vez o convite. Estou disponível para alguma eventual questão, que não seja técnica, né? Queremos agradecer ao professor Oswaldo pela palestra. Ela tocou num tema muito sensível para nós. E nós temos algumas perguntas que foram enviadas aqui pela nossa audiência remota. Convido aos colegas aqui que estão no auditório a formularem algumas questões também para a gente conseguir dar mais brilhantismo e dinâmica ao nosso evento. Professor, temos uma pergunta aqui de André Leone de Andrade, via o YouTube. Ele pergunta: os créditos de carbono são uma ferramenta importante? Com esse cenário de negacionismo no mercado de carbono brasileiro está funcionando?
Existe certificação nacional? Ok, André, obrigado pela pergunta, é extremamente pertinente. Realmente o Brasil teve, eu diria que a postura até Glasgow, até o ano anterior, né, foi em Madrid, né, foi uma postura bastante reativa, né? Eu acho que a posição do Brasil em Glasgow mudou significativamente e ajudou a destravar o Brasil tem uma posição mais... Porque os países importantes... Claro que tudo é decidido por consenso nas negociações do clima, né? Então, claro, ninguém vai considerar que Tuvalu vai ter o mesmo peso numa decisão que os Estados Unidos, ou a Europa, ou a China, né? Mas, hipoteticamente, ficou consenso. De qualquer forma, o Brasil tinha uma posição reativa, tinha alguns países que também se alinhavam com o Brasil, mas essa posição, felizmente, foi rompida em Glasgow. E se realmente é considerado que o fato do Brasil ter mudado de posição destravou a negociação no mercado de carbono. E o próprio Brasil agora já regulamentou, já tem uma lei, né, que está em tramitação, já passou e cria o mercado de carbono. Precisa agora regulamentar a lei, né? Então, o próprio novo ministro das Relações Exteriores e também o novo ministro do Meio Ambiente, eu acho que fizeram mudar um pouco a posição do Brasil. E hoje a gente reconhece que os créditos de carbono vão ser, o volume de crédito de carbono que o Brasil tem a oferecer é monumental. Se você considerar a nível de redução de desmatamento, que a gente tinha prometido, e outra coisa, a produção de hidrogênio verde, que também o Brasil tem aí uma capacidade brutal de produzir hidrogênio verde com solar e eólica. Então, nós temos uma chance eu acho que essa percepção foi conseguida, e eu acho que está começando a destravar. E o crédito de carbono é isso, realmente são países que devem ter mais dificuldade de implementar ações de redução de emissão e fazem com que países que têm uma facilidade de, por exemplo, evitar emissões ou produzir energia de uma forma limpa, viabilize a redução de emissão global, porque não importa onde o CO2 é emitido, de qualquer forma ele vai causar aquecimento. Então, se por exemplo, a China não consegue reduzir suas emissões de CO2 e ajuda o Brasil a reduzir desmatamento, eu falei China, mas poderia ser Noruega, que nos ajudava regularmente, ou Alemanha, etc., isso é fundamental para a compensação final, para a redução de emissão. Então, eu acho que o mercado de carbono começou a destravar realmente no Brasil. Falta muita coisa ainda, falta operacionalização, mas pelo menos aquela posição reativa que a gente tinha até quando estava Salles e o outro ministro das Relações Exteriores evoluiu significativamente. Muito obrigado pela resposta. Temos mais uma pergunta de Rosalvo de Oliveira Júnior, que diz: as metas de mitigação, adaptação das mudanças climáticas foram todas ultrapassadas e temos eventos extremos mais frequentes. Estamos preparados? Temos medo de ser chamados de radicais? Não, acho que, claro que a gente... Eu já fui diretor de ONG, né, uma ONG americana, eu fui diretor há muito tempo. Claro que a gente que trabalha em ONG, a gente tem uma posição ativista, né? E, claro, a gente tende a maximizar, a alertar com a forma, mesmo talvez eu aqui como um defensor de renováveis, eu tenha um viés assim, ativista em prol das renováveis, sempre fiz isso. Obviamente, claro, que a gente sabe que as coisas não vão ser como Greta gostaria que fossem, vão ser num ritmo diferente, né? Mas a mitigação, sinceramente, eu não sei se o Brasil vai conseguir cumprir suas metas, né? Eu acho que tem chances de conseguir, eu acho que essa questão do desmatamento é factível de ser resolvida, né? Não é uma coisa que foi prometida em 2015, é uma coisa que passaria por 4 governos, né? Então, passou Dilma, Dilma e Temer, a mesma coisa, né? Um governo só, Bolsonaro, vem quem quer que venha agora. Então, acho que esse compromisso é factível do Brasil conseguir a nível de mitigação. E se a gente não conseguir em desmatamento, a gente vai conseguir fazer muita coisa em agropecuária, em pecuária, sobretudo, vai fazer muita coisa a nível de
produção. Eu sou crente que a gente sou otimista em relação a isso. Acho que a gente vai conseguir reduzir as emissões de energia completamente. A questão da adaptação realmente é algo que a gente está longe de conseguir, né? Eu acho que países mais carentes vão precisar realmente, não sei se o Brasil a gente pode botar como carente efetivamente, mas se a gente está falando aqui uma questão de adaptação que é uma parte significativa da cidade de Salvador ficar na iminência de poder, no horizonte de 50, 60 anos, ficar submerso, não sei se a gente vai ter condições de conter, de ter um dique que contenha isso, não sei, isso realmente tem algumas áreas Agora os eventos extremos irão acontecer, realmente. A cidade vai ficar mais vulnerável a enchentes, deslizamento de terra. Deslizamento de terra, eu acho que a gente vai trabalhar bem. Né? Os governos municipais, embora daqui e ali a gente vê o que aconteceu esse ano novamente. Né? Enfim, a adaptação a gente precisa trabalhar muito mais, precisa conscientizar muito mais. Sobretudo que os governos têm uma visão muito de curto prazo e a adaptação é uma coisa de longo prazo. Então, como é que essa coisa vai fluir, eu não seria capaz de prever. Mas na mitigação eu sou otimista. Ok. Temos alguém aqui no auditório querendo fazer perguntas? Geraldo, da Cogel, Prefeitura. Professor, eu queria saber sua opinião, porque você falou em algumas possibilidades, inclusive mapeando o potencial energético, né, do país. Mas eu queria saber sua opinião em relação às ditas fazendas urbanas. O aproveitamento de telhados, de casas, de condomínios, para produção de energia solar, e até uma experiência, me parece que eu vi, única, acho que em Itaipu, que está cobrindo o lago com placas solares. Né? Eu tenho, inclusive, um exemplo de um professor da universidade, argelino, que falou que na terra dele, os lagos não eram superficiais, e sim subterrâneos, para evitar a evaporação. Então, eu queria saber essa opinião em relação a esse aproveitamento também, do potencial, do espaço que já existe. Que já está ocupado. Bem, isso o que a gente chama GD, né, geração distribuída, isso realmente é uma tendência. É inexorável, e se a gente olhar o potencial instalado de energia solar no Brasil, 1/3 são fazendas solares espalhadas em áreas rurais, né, e 2/3 é de solar, em tetos, na verdade, geração distribuída. E a tendência para claro que a legislação muda agora no final do ano, né? Existe de alguma forma algum subsídio embutido hoje na geração solar, né? Vai ficar calculado o quanto ele vai ser, quanto tem de benefícios para a concessionária, mas quanto tem, porque de uma forma geral isso foi primeiro detectado nos Estados Unidos, onde tem uma tarifa, uma energia em vários degraus. Ao você botar, a população de alto poder aquisitivo consumia muito, começava a botar energia solar para reduzir os batentes, né? Então a população, o custo da energia é igual, né? Não reduz a infraestrutura de distribuição. Então, logicamente, esse custo fica diluído, e como ele tem que ser diluído por todo mundo, se você tem uma parte da população que deixa de consumir, obviamente, quem fica ligado na rede passa a ter que pagar um pouco mais. Tem um pequeno efeito regressivo que precisa ser calculado, e existe, portanto, um custo aí que é da existência e da expansão da rede que precisa ser de alguma forma contemplado. Então, a legislação que foi aprovada obrigou-se a se calcular onde áreas que têm benefício e áreas que realmente há um ônus do ponto de vista da concessionária, e aí já tem, a partir de janeiro do ano que vem, você já começa a pagar um pouco por esse custo. Mas, mesmo assim, então, a gente está tendo um boom gigantesco esses 2 últimos anos por conta disso. Mas, mesmo assim, você vai reduzir um ponto percentual de taxa de retorno. Taxa de retorno é fabulosa
e todos os cenários para 2030 prevêem muito mais energia. A gente pode quase que igualar, com diferença um pouco menos de energia solar nos tetos em relação quase que o potencial de eólica. É brutal realmente o crescimento que nós temos cenários, né, feitos pela empresa de pesquisa energética. É um relatório que é atualizado anualmente, né, o plano decenal de geração de energia. Então a gente vê que isso só é impressionante, que eu já fiz até um artigo sobre isso. A cada ano que eles preveem, você descobre que eles foram muito conservadores na previsão e tudo acontece muito a maior do que o que a própria EPE tem previsto a cada ano. Bem, a questão de placas solares flutuantes é realmente um mercado. Hoje existe uma certa dúvida, quer dizer, o Brasil talvez não tenha necessidade disso, porque se você imaginar que o flutuante pode ser mais caro do que o em terra. Como o Brasil não tem problema de terra, você imaginar que o maior potencial de energia solar está aqui naquela região ali, oeste da Bahia, de um lado ou outro, São Francisco, é uma região que não tem um grande valor econômico. Então, alguns dizem que o Brasil não tem que ter tanta emergência de botar em flutuante porque tem terra ainda barata. Mesma coisa que se diz com solar, o Brasil tem tanto, ou com eólica, o Brasil tem tanta terra que talvez, como a eólica no mar é um pouco mais cara, talvez o Brasil não tenha tanta urgência de ir para o mar. Mas, por outro lado, o mercado vai começar a produzir máquinas muito mais possantes, vai ficando mais barato no mar, e é capaz de você ser arrastado para o mar sem necessariamente ter tanta necessidade de ter ido para o mar. Mas, de qualquer forma, o Brasil não tem problema de terra, né? Nem para solar, nem para eólica. Tem terra demais, realmente. Então, queremos mais uma vez agradecer a palestra proferida pelo professor Oswaldo, dizer que a contribuição para o nosso evento foi inestimável e queremos poder contar com a sua presença em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado, será um prazer.